Boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Tamara Pacheco, eu sou da Rede Quilombação. Está começando a nossa segunda live da Rede Quilombação, essa em parceria com o Fórum Nacional de Mulheres. Hoje a gente vai falar sobre o tema da nossa live é Mulheres Negras, Precarização, Exclusão e Pandemia. A gente vai trazer aqui cinco convidadas de regiões diferentes do país, cinco mulheres negras atuantes no movimento negro, feministas negras, que vão apontar aí suas perspectivas em meio às condições que a gente tem vivido hoje no nosso país, uma semana aí que tem marcado a tragédia que a gente está vivendo hoje no país, de 100 mil mortes, com a pandemia da Covid-19, e que a gente sabe que tem atingido a população negra periférica. Muitas mulheres, as suas famílias estão sendo abaladas, né, essas pessoas que estão saindo para trabalhar e que não têm depois acesso à saúde, educação, precisam botar comida na mesa, né, e aí a gente vai debater um pouco essas questões e também a perspectiva na perspectiva da participação política dessas mulheres, né. Então, eu vou primeiro agradecer a Estela Cardoso e a Jussara, que são as idealizadoras dessa live. A Estela Cardoso, ela é de Santa Catarina, da Quilombação de Santa Catarina, da Coordenação Nacional, e a Jussara também é da Rede Quilombação de lá, e que também vai trazer aí um pouco da sua trajetória na luta das mulheres negras, principalmente nesse momento. Então, eu vou chamar primeiro, também, além dela, ter a Marta Almeida, de Pernambuco, tem a Clátia Vieira, do Rio de Janeiro, também, nossa companheira, a Jussara Lima, que eu já falei, e também a Andréa Rosendo, que é também da Rede Quilombação, que também vai fazer essa participação conosco. Então, vou chamar primeiro a Marta é EQED, pedagoga, especialista em psicopedagogia, e é coordenadora do MNU de Pernambuco, direção da CMP e da UBM Pernambuco, e membro da rede Sapatá. É com você, Marta. Muito obrigada pela sua presença e sua participação. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro saiu do cativeiro e de lá gritou. Negro ecoou, um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. E de vento em paz, em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Oh, 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 e ecoa noite e dia, és o vencedor, mas que agonia, o canto do trabalhador, este canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçar de dor. Oh. Nossos passos vêm de longe, nossa luta ela é árdua e ela é dura, mas, ao mesmo tempo, nós nos mostramos na resistência, nós nos mostramos a partir da nossa força, da nossa unidade da luta. Como é que nós mostramos em momentos como esse, em momentos das lutas, das revoltas, revolta dos malês, as irmandades, os terreiros, os axés. Então, somos nós, mulheres, que trazemos o matriarcado
Somos nós mulheres que somos as mães, as tias, que estamos nos guetos, na favela, nas periferias, nos quilombos. Somos os povos e comunidades tradicionais. E é nesse momento que a gente está aqui, porque em tempos de guerra nós precisamos nos aquilombar. E como é que nós mostramos esse processo? Fazendo o enfrentamento ao racismo, fazemos a articulação e organização da luta de classe e, principalmente, as opressões de gênero. Nós não podemos debater a democracia sem tratar destes 3 pilares: gênero, raça e classe. E por que dizemos isso? Porque hoje se chama pandemia, mas a crise ela é do capital. A crise é da saúde, é uma crise sanitária. Nós precisamos estar firme e forte para fazer o enfrentamento ao capital, o capitalismo, ao neoliberalismo, barrar o avanço da ultradireita, que vem devastando o desmatamento, vem devastando a luta e a guerra pelo petróleo, pelos minérios, vem devastando a partir do processo da especulação imobiliária, tirando o nosso povo das comunidades em prol da não efetivação do Estatuto da Cidade, em prol de não termos o plano diretor, em prol de nós não o sucateamento do SUS, o sucateamento da proteção social, e o avanço que vem das Américas, principalmente dos Estados Unidos, da Europa, do sistema capitalista avançando pela América Latina e chegando no Brasil. E como é que nós vemos esse resultado? Nós vemos esse resultado porque estamos pagando com nossas vidas os 100 mil mortos. Nós estamos em guerra, isso é número de guerra, e essas mortes têm cor, têm raça, têm etnia, têm gênero, é o nosso povo preto, pobre, é a comunidade indígena, são os povos e comunidades tradicionais, porque o projeto genocida do capitalismo, que é alimentado por esse racismo que é estruturante, estruturador, está em curso, que é o genocídio do nosso povo, é a limpeza étnica. E isso não é de agora, isso é desde o processo colonizador, desde os processos da divisão do Tratado de Tordesilhas, quem ficava com quem, quando eles dividiram, quando tiraram a comunidade africana para ser escravizada, tá? Em toda a Europa, e alimentar e saquear para alimentar 3 continentes. Então, não é à toa que hoje nós temos aí a América Latina, principalmente o Haiti, devastado, o Brasil, com o avanço do agronegócio, das indústrias, da mineração. Nós temos os golpes da Bolívia, na Venezuela, e por quê? Tudo em nome do capital. E aí, quem está na linha de frente somos nós mulheres. Por quê? Somos nós que estamos não só na linha de frente do Covid, mas somos a carne mais barata do mercado. O feminicídio aumentou, os nossos salários ainda continuam baixos, nós não conseguimos fazer reforma significativa para, de fato, ter a representatividade das mulheres, em especial nossas mulheres negras. E aí, esse capital, ele se reinventa, e esse racismo volta de uma maneira sutil, pelas beiradas. Eu não digo, eu não posso, eu simplesmente, a gente viu, quem assistiu essa semana, as violações, veio os meninos, os entregadores, aconteceu com o delegado, e os racistas fundamentalistas do plantão não está tendo vergonha de mostrar suas garras, de avançar com o processo neocolonizador, com o processo imperialista da ultradireita. Eles estão na rua, sem ter vergonha, pedindo a volta da ditadura, querendo caçar direito da classe trabalhadora histórico, e não é à toa que nós estamos aí com 2 reformas, a questão da reforma da Seguridade, que é a reforma trabalhista, as nossas aposentadorias, nossos planos de cargos e carreiras, estão querendo passar agora a reforma tributária, querendo negociar, inclusive, o nosso meio ambiente, que é sagrado para nós, que era pegar a dívida, renegociar
E nós precisamos dar resposta, principalmente nesse momento que estamos passando por eleições. É importante salutar o debate dos partidos para que tenha orçamento para as candidaturas negras. Nós precisamos eleger e mudar o cenário político, ter mulheres negras nesses espaços e dar a canetada. Temos o grande exemplo do Nordeste. O Nordeste tem aí o consórcio de governadores, o Nordeste teve seu próprio consórcio aí frente à pandemia, conseguimos estabilizar, mas ainda é pouco, porque nós precisamos que o governo invista na qualidade e bem viver da vida de nós mulheres negras. E para isso é necessário que a gente taxe grandes fortunas, é necessário a gente ter de volta o pré-sal para a questão do Fundeb, é necessário que nós possamos fazer a defesa do SUS, a Seguridade Social, é necessário que a gente possa defender a agroecologia, porque nós precisamos saber também o que nós comemos, o nosso alimento sagrado, nossa macaxeira, nosso inhame, nossas raízes e nossa tradição, o direito de professar nossa fé, dizer que esse torso é a nossa coroa, essa guia é o que nos guarda. E isso não é um legado das mulheres pretas somente, isso é um legado do povo brasileiro, que o racismo arrancou das páginas quando nós não temos uma efetivação de história e cultura africana, aonde nosso povo muitas vezes se pergunta qual é a sua cor, de onde viemos, que história nós temos, a necessidade de a gente avançar na saúde da população negra. Nós não podemos mais ter dados, é preciso efetivar, principalmente em tempos de pandemia, o que essa cor, para que a gente possa ter dados. Nós não podemos continuar com números vergonhosos feito esse. A exemplo, 60% da mortalidade materna ocorre entre negras, contra 34% de mulheres brancas. Uma mulher negra tem menos atendimento do que uma mulher branca. E nós só estamos passando por esse processo da pandemia porque nós estamos numa frente nas periferias. Nós constituímos uma frente ampla para nos sustentarmos e uma puxar a mão da outra. A exemplo das mãos solidárias, a exemplo das máscaras, das cestas básicas, da questão das cisternas, e fazendo o enfrentamento diário da conscientização do nosso povo. Nós não podemos continuar com a pele preta e a mente branca. Nossos corpos precisam nos pertencer e não pertencer ao colonizador. Então, chega do capital, chega do racismo que é estruturante e estruturador. E, nesse momento, nós vamos dizer das respostas concretas e respostas na urna. Na urna. Muito obrigada. Precisamos agradecer, né, a Fórum de Mulheres e a Quilombação por esse processo, e eu agradeço por esse espaço, porque juntas somos fortes e separadas foi golpe. Nós somos madeira de lei, a gente quebra, a gente quebra, não quebramos, a gente tomba, mas não quebra. Então, ninguém larga a mão de ninguém. Muita força, muita axé para nós. Muito obrigada, Marta. Muito obrigada pela sua participação, pela sua contextualização, muito importante para a gente. Estou muito honrada de estar aqui ao lado de vocês, nesse debate que é muito caro também para a Rede Quilombação. Agora, a nossa segunda convidada, parceira, camarada, Clátia Vieira, que integra o Fórum Nacional de Mulheres Negras, o FEM Negras do Rio de Janeiro, é integrante também do colegiado do Diálogo de Mulheres Negras com a ALEGE. Agradeço a sua presença, Clátia, seja bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite a todas, quero saudar essas mulheres, saudar as pretas que estão aqui, que nessa noite a gente vai compartilhar, né, e tratar dessa temática de exclusão e precarização em tempos de pandemia, pauta que é muito cara para nós, as mulheres negras. Mas, como Martinha, quando me antecedeu, disse, nosso espaço vem de longe, nossa resistência, a nossa ancestralidade. Bom, eu quero primeiro saudar de forma carinhosa a Mirtes, mãe de Miguel, né, que foi uma das vítimas
tenebrosa do racismo, uma mulher trabalhadora que tem seu filho, que tem o seu filho levado ao suicídio, né? É bom que a gente deixe isso de maneira bem explicada, que na verdade Miguel ele não se suicidou, Miguel foi levado ao suicídio, né? O que estava no jogo era cuidar do Miguel ou o embelezamento das unhas. E a patroa branca entendeu que a prioridade naquele momento não era ter paciência com Miguel. Então, dá um salve aqui para mim dizer para ela que, embora a gente esteja distante geograficamente, nós estamos na mesma luta, nós estamos solidária com a luta de Mirtes e tantas outras mães que têm perdido seus filhos para o racismo. Então, é importante dizer que a nossa luta é por nós e é por todas nós, qualquer canto desse país. Também quero saudar, muito especial, as companheiras do Sul e as companheiras do Norte, por conta de tudo que está se passando, principalmente no Sul, com destaque para Santa Catarina. Vai aí a minha solidariedade, a meu axé e a minha troca de energia, Estela, para você e todas as pretas que estão aí lutando contra o Covid. Que a nossa luta, e por aqui no Rio de Janeiro não foi diferente, a nossa luta na pandemia não era somente contra o Covid. A nossa luta era contra políticas, implementações de políticas racistas, né, e machistas que nos atacam cotidianamente. Eu penso que falar um pouco desse espaço, primeiro que eu acho muito importante que a gente ocupe as redes, né? Do limão, a gente tentar fazer uma limonada. Importante para a gente ocupar esses espaços, ocupar a rede para trazer as nossas pautas e falar com quem nos assiste que nós estamos atentas e nós estamos unidas no enfrentamento ao racismo. E que essa luta contra o racismo, ela se faz muito mais importante e ela vai ser mais fortalecida neste momento de pandemia. Pois bem, Martinha trouxe os números, né? E a gente tem visto todas as vezes que vai se falar de ausência de política pública, a população negra ela desponta nos números. Ela vai estar sempre no pico, né, da pirâmide, porque ela desponta. Toda vez que a gente vai falar de inclusão política pública, a gente vê a população negra despencar. E aí ela se torna a base da pirâmide, a base maior da pirâmide, da ausência da política pública. Aqui isso tem nome, é abandono. Eu costumo dizer que a pandemia nos trouxe um nome chamado flexibilização, nos trouxe um nome que é distanciamento social, a importância do distanciamento social. Pois bem, o distanciamento social é o nome que a gente consegue identificar, é a nomenclatura da relação que o Estado brasileiro tem com a população negra. Isso vem desde que mundo é mundo, desde que a gente aqui chegou, né? Dizer também que esse processo de pandemia, onde a gente tem visto alguns estados já trabalhando a flexibilização, é importante a gente dizer que essa flexibilização é expor a população mais vulnerável. Quando os governantes adotam um processo de flexibilização, a gente diz quem é a pessoa que vai estar exposta, senão nós, a população negra. Quem é que vai pegar o transporte lotado? Quem é que vai ter que circular nos grandes comércios? Quem é que vai ter que estar atendendo os serviços domésticos? Somos nós, as mulheres negras. Então, nesse sentido, a flexibilização da pandemia nada mais é do que levar ao abismo e expor a vida da população negra. E a gente precisa denunciar isso todos os dias. Sabemos também que esse processo da exclusão e da precarização vai de encontro, né, às políticas
mais perversas implementadas pelo governo brasileiro. A gente está falando de racismo. O governo brasileiro é muito especial, né, ao presidente da República. A gente precisa falar isso todos os dias. Quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, não pode perder de vista. Nós precisamos estar atentas e nós precisamos dar o troco e não podemos e não vamos nos deixar enganar em relação às posturas racistas, machistas e de abandono que o governo federal tem para com a população brasileira, mas tem muito especial para com a população negra. Poderíamos dizer, nós já sabíamos, sim, nós, ativistas do movimento de mulheres negras, do movimento negro, nós já sabíamos, mas a população brasileira está tendo a oportunidade de conhecer a armadilha do governo federal na pessoa do presidente e da sua quadrilha. E muito especial essa quadrilha muito familiar que está instalada no governo federal. E essa questão são questões que nós não podemos perder de vista. O descaso, o pouco caso que o presidente da República teve em relação ao vírus do Covid-19. O pouco caso que o presidente da República fez com os óbitos, com o sentimento das pessoas. Toda essa relação que ele vem fazendo. O comportamento do presidente da República e da sua gangue em relação ao Covid-19. É muito fácil, presidente. É muito fácil ser contaminado pelo Covid-19 e ter um médico 24 horas na beirada da sua cama, ter a geladeira cheia, ter a tranquilidade econômica. É muito fácil. Então, aí é fácil dizer que é uma gripezinha, ao contrário da população negra. A população negra que já estava numa situação de desemprego, e cabe aqui a gente dizer que desde 2016 que a gente vem sofrendo uma precarização brutal na vida da população negra, seja com a PEC da morte, onde congelava por 20 anos, né, todas as políticas, e as políticas principalmente saúde, educação, moradia, trabalho, seja por 2017, a perversa reforma, que na verdade não é uma reforma, na verdade o que aconteceu foi um golpe nas políticas trabalhistas conquistada pela população brasileira. Ou seja, pela desgraceira que nos tirou direitos, que vai nos impedir a nós e todos os nossos de uma aposentadoria, que foi a reforma da Previdência. Então, são 3 pautas que agora chegou a fatura. Primeiro, com a reforma trabalhista, e sempre que há uma crise no Brasil, a conta e a fatura fica para a população negra. Fomos nós as desempregadas. Quando o empresário se sentiu ameaçado economicamente, ele não quis e não deve botar os seus bens. Mas a primeira coisa que se faz foi demitir. E nessa demissão, somos nós que entramos na frente. Sem pena e sem dó. Hoje, com a flexibilização, acontece justamente ao contrário. Quem é que não está vivenciando, né, o poder público em quarentena, mas não abre mão que a sua doméstica vá para a sua casa prestar os serviços e as mordomias para que esse empregador e essa empregadora possa ficar olhando para o dia que vem amanhã? Quem é que não presenciou isso? Quem de nós não conhece uma cuidadora ou uma empregada doméstica, principalmente as cuidadoras, que tiveram, sim, que os patrões exigiram, sim, que fosse trabalhar? Sem nenhum cuidado, desta mulher, muitas das vezes, tem que atravessar toda a cidade para prestar os seus serviços e atravessar toda a cidade de volta para a sua comunidade, para a sua casa. Quem é que não viveu isso? Nós sabemos. O problema na questão da educação, qual é a política de educação que o Estado brasileiro apresenta
para a população negra? Nenhuma. Dizer que as aulas virtuais estão ao alcance de todos é uma falácia. O Estado, e aí vários governadores, e aí eu acho que eu quero voltar só para dar um destaque no governador, se não me engano, de Belém do Pará, e aí, Nilma, se eu estiver errada, vai aí um abraço para você, que disse que a empregada doméstica era essencial, serviço essencial. Quero muito discutir esse serviço essencial. Falando de empregada doméstica, eu quero também ser bastante solidária com a família da Cleonice. O primeiro óbito no Rio de Janeiro, uma empregada doméstica que trabalhava numa região distante da capital, mas que a sua patroa, a sua empregadora, não permitiu que ela ficasse em casa. E, por isso, exigiu que ela trabalhasse. Pois bem, essa mulher foi contaminada com Covid-19 e foi a óbito. Com certeza, Cláudia, essa empregadora... Oi? Já estou finalizando. Com certeza, essa empregadora conseguiu Cláudia. uma outra... Sim. Posso terminar? Pode terminar? Claro. Então, por favor. Por favor. Eu sei que esses momentos são momentos em que a gente tem tanta coisa para falar, também tem muita coisa para ouvir, mas quero dizer para todos e todas, para pretos e pretos, a nossa luta é pela vida, a nossa luta é para que possamos mantermos vivos, um olhar para os nossos jovens, contra o racismo, contra o sexismo, seguimos juntas, não soltamos a mão de ninguém. Para falar a verdade, quem fez a travessia em porão de navio nunca soltou a mão de ninguém. Mas dizer que nós estamos juntas e que a gente vai resistir. Obrigada, desculpa aí por atropelar o tempo, e vamos que vamos. Muito agradecida, Cláudia, muito importante seu depoimento também de denúncia, depoimento de luta, do contexto aí que vocês estão vivendo também no Rio de Janeiro. E agora eu vou passar a palavra para a Jussara Lima, que é professora e técnica de enfermagem, coordenadora da Alnegro Florianópolis e região, é do movimento hip hop, tem um trabalho também com ocupações agora, e também é da Rede Quilombação em Florianópolis. Fica com você a palavra, Jussara, muito bem-vinda, muito obrigada. Boa noite a todas, boa noite, Tâmara. Licença aos mais novos e aos mais velhos. Eu vou citar um poema primeiro, a Martinha cantou, então vou ficar com o poema. Uma preta pulsa em mim, sem medo, solta no meu apego. Contemplo essa preta, bela pétala jasmim, faceira. Companheira guerreira, te quero preta, do polegar ao mindim. Encantada, suada, iluminada, acalanto minha preta. Caramelo, pão doce, pudim. Enxugo seu cansaço. Dividimos tarefas, motivos seus passos, construímos novos laços. Te adoro sim, preta. Sonho, lágrima, alento, chama, vida, gozo, movimento. Vivo essa preta, perene como outro em marfim, sendo parte preta de mim. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu adoro esse poema porque é um poema que se chama Vivência, e é o que nós vivemos hoje. Como a Tâmara me apresentou, sou Jussara, coordenadora da Alnegro, faço parte do movimento hip hop de Florianópolis, moro numa ocupação chamada Nova Esperança, no Frei Damião Palhoça, Santa Catarina, e o que eu trouxe aqui é essa nossa discussão das mulheres negras, quilombação e Fórum de Mulheres Negras, e a nossa juventude negra, que está passando agora nessa pandemia. Eu passei por um problema muito grave agora também, acabei de sair deste problema,
E no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde assumiu e havia assumido já a pandemia. As ditaduras, ao contrário das democracias, julgam-se perfeitas, acabadas. Qualquer questionamento ou mesmo a sugestão é visto como pode desmascará-lo o regime, pois pode, na história infantil, como professora, eu sempre conto alguma história que vira realidade. Na história infantil do Rei Nu, Brasil ama-o ou odeia. É uma publicidade que dizia em 1971, a democracia vai fracassar se não pensarmos como cidadãos. A pandemia aumentou a desigualdade, a forte queda da atividade econômica, que eleva a taxa do desemprego, a maioria negra. Para nós, a pior crise sanitária, econômica, social e humanitária. Impacto traz desafios à democracia na nossa região. Como eu digo, a democracia não chegou na periferia, né? Como eu moro na periferia, eu defendo a periferia, eu vivo a periferia no dia a dia, os problemas da periferia. E quem vive numa democracia, as comunidades dos bairros, Brejaru e Frei Damião, onde eu moro, onde eu defendo, no Estado democrático somos tratados como subcidadãos. É isso que se agrava em meio dessa crise sanitária, cansada pelo coronavírus, pois não constatamos até aqui a ação pública. Tudo aqui é feita comunitário, ação pública específica, enfrentamento à pandemia. Nessa área de maior vulnerabilidade social, ações solidárias, Brejaru e Frei Damião e nossas vidas importam. A gente fez uma marcha do teste do Covid para a população, que são 12 mil pessoas, uma periferia muito grande na capital, uma das maiores periferias de Florianópolis, né? E contra o genocídio, eugenia social na quarentena, nos unimos e exigimos justiça. Eu levantei até o primeiro dia da nossa live 77 casos, 41 ativos, 36 recuperados e 2 óbitos. A democracia é sabotada pelo racismo todos os dias aqui. Para o Brasil ser um país democrático, ainda precisa superar muito o racismo. O racismo estrutural, que é legitimado e alicerça relações sociais, políticas, econômicas no Brasil, e vem a violência policial que nos acontece aqui, que sentimos o peso dessa estrutura racista na pele todos os dias, infelizmente, configura a lógica racista. Aqui em nossa periferia, já tive mortes e recuperados pela Covid-19 com acesso mais limitado a serviços da saúde e condições mais precárias na moradia, como na nossa ocupação, onde teve aquele vendaval, destelhou 70 casas, foi uma loucura, a casa entortando, então não ter onde colocar as famílias também foi muito complicado. Neste cenário, contamos com a ajuda solidária. A percepção é que as parcelas consideráveis da população foi afetada por desemprego e falta de renda, o que leva aos problemas como atraso e aluguéis e falta de recursos para comprar comida e bens de higiene pessoal. As lideranças comunitárias frequentemente vê a situação têm de ficar mais crítica. Os trabalhadores informais, pois aqui no Frei Damião, trabalhadores são a maioria de reciclagem, né, que estão sofrendo com a prisão dos cavalos, eles estão vindo soltando os cavalos e levando
os cavalos e depois cobram um dinheirão para poder recuperar os cavalos novamente. Então, é o pão do cada dia, a carroça, a reciclagem, e eles estão dificultando, né? Porque o auxílio emergencial está muito difícil, tem muitas pessoas que não receberam ainda, outras pessoas recebeu a primeira vez só e não recebeu mais. E as cestas básicas que estávamos recebendo também já estão vindo poucas, porque assim a prefeitura, o sistema público não nos ajudou. Em relação a como a Clátia falou ali, né, sobre o valor altíssimo, né, em relação às domésticas, diaristas, cuidadores de idosos e babás, essas mulheres negras estão sofrendo com a queda de renda. Isso tem feito com que essas mulheres voltem ao trabalho e circular pela cidade, podendo pegar o Covid-19, tendo chances maiores, porque somos, né, nós somos de risco, somos mulheres negras que têm hipertensão, que têm diabetes, que passam por um problema de saúde muito grave, que muitas mulheres brancas não entendem, né? Eu estou até com o olho inchado aqui, que eu tenho minha rinite, então eu estou evitando, eu estava na linha de frente de fazer os cadastros, eu pedi para sair, porque a minha imunidade baixou muito, porque são muitas pessoas para a gente atender aqui. Porque o auxílio emergencial à população afetada economicamente pela crise, a insegurança alimentar, que a fome, em 68% das pessoas que não têm o que comer aqui. 100 mil mortos, como falou a trajetória, a Martinha citou, nossa companheira Marta, que nossas vidas importam, desde os processos de colonizador, que eu sempre digo, nas minhas músicas, que desde muito tempo já somos discriminadas, humilhadas, maltratadas, sempre sofremos com isso, e estamos aqui, mulher que sou, negra na cor, veja a realidade, senhores fascistas, senhores boçais, não nos dão a mão, sem ganhar o pão, com essa babaquice de sermos submetidas a sexo sem proteção, orientação, menina virando mulher, criança virando mãe. Então, a gente clama, a gente grita pela Mãe África, né? Que precisamos de mulheres negras, sim, na política. Estamos torcendo pelas nossas mulheres aqui de Santa Catarina, mulheres negras que sejam eleitas para que a gente possa lutar pelos nossos direitos, pelas políticas públicas, né? Porque possamos nos defender, que possamos nos unir, que possamos ter o direito igualitário às mulheres brancas, ter os mesmos valores no salário, ter o respeito, sabe? Que nós, mulheres negras, possam lutar com os direitos de suas forças, de suas heranças ancestrais e o seu direito. Eu estou torcendo para uma mulher negra, com certeza também da Negro de Santa Catarina. Aconteceu aqui. Pode finalizar, Jussara, tem mais 1 minuto. Obrigada. Ai, tá bom. Que ela possa se eleger, porque assim, ó, a gente tira a nossa política pública e é a necessidade do nosso dia a dia de mulher negra. E eu quero agradecer a você, Tâmara, as meninas presentes, algumas eu já conheci, algumas não. Espero ter contemplado a minha palavra, né, porque a gente tenta amenizar, porque são muitas coisas em pouco tempo. Quero agradecer a Rede Quilombação, quero agradecer o movimento hip hop, quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo por essa noite maravilhosa dessas mulheres negras que lutam por tudo nesse Brasil. Graças a Deus, estamos unidas, mulheres na política, mulheres vencedoras. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, Jussara, pelas suas palavras também de denúncia, também a partir da perspectiva do território, né? É muito importante para nós. Agora eu vou chamar a nossa companheira Andréa Rosendo, que é jornalista, doutoranda do PROLAN na Universidade de São Paulo, mestre em comunicação,
Ela é do Paraná, mas agora ela mora aqui em São Paulo, mas atua politicamente no Paraná. A nossa querida Andréa Rosendo, é com você a palavra. E também da Rede Quilombação aqui em São Paulo. Muito obrigada pela sua presença. Você tem que... O seu áudio, o seu microfone precisa... Aqui. Boa noite, Tâmara. Muito obrigada pela mediação, muito respeitosa. Quero agradecer a presença também das outras colegas que estão aqui. A Marta Almeida, a Estela Cardoso, a Jussara Lima, a Cláudia Vieira, que me antecederam, né? Falta a Estela falar, mas as companheiras que me antecederam antes. Sou muito agradecida pelo convite, Estela, bem agradecida, porque esse assunto é muito importante para a gente, né? Falar sobre democracia, falar sobre as condições das mulheres na América Latina, falar dos resquícios que nós temos da colonização, né? Dos resquícios que nós temos em relação a uma colonialidade de gênero, a uma hierarquização desse gênero, o homem como o sujeito superior, a mulher como o sujeito submisso. Então, o que eu trago para vocês aqui é uma reflexão, já fiz essa reflexão em outras salas, eu acho que é muito válida, porque nós temos não só um papel de vir e fazer uma live, né, mas nós temos também o papel de formar as mulheres. Como que nós podemos formar essas mulheres, né? Essas mulheres que se reúnem através de organizações de mulheres, as mulheres negras, sobretudo, né? Elas hoje têm marchado, feito atividades, colocado o seu posicionamento político, né? Uma das expressões que nós vimos isso acontecer de forma mais organizada foi a Marcha das Mulheres Negras de 2015. Na ocasião, essa marcha ela teve como mote Mulheres Negras pelo Bem Viver. Isso é importante a gente trazer, o que significa, neste contexto, o bem viver dentro dessa perspectiva das mulheres negras latino-americanas, das mulheres afro-latinas, e também dentro dessa perspectiva de organização de mulheres trabalhadoras. No documento que a Marcha preparou um documento que orientava as mulheres para essa luta, e nesse documento estava escrito assim: sabedoria milenar que herdamos de nossas ancestrais se traduz na concepção de bem viver, que funda e constitui as novas concepções de gestão do coletivo e do individual, da natureza, política e da cultura que estabelece sentido à nossa existência, calcados na utópica de viver e construir o mundo de todos e para todos. O mundo de todos e para todos. Esse trecho vocês encontram no documento da Marcha de 2015. Mas o que eu trago nessa live, trago para o pessoal da Quilombação, para quem está assistindo e para quem reflete, né, ou quem pesquisa, ou quem estuda ou investiga as mulheres na América Latina. A América Latina, ela é alicerçada historicamente, né? Todo mundo conhece minimamente a história dos vários impérios que denominaram os impérios pré-colombianos. Então, ela sempre teve essa história. O nome desses impérios são os nomes dados pelos europeus, óbvio, né? Mas, no cerne desse império, eles tinham as suas cosmogonias. O que é cosmogonia? A sua visão e a sua forma de entender o mundo e entender as relações sociais. Uma dessas formas, elas são denominadas de bem viver, ou bem viver, ou no indígena, né, no indígena aimara, como que chama? Mauak Kausai, que é o significado da palavra na língua do pessoal aqui indígena, dos povos indígenas, né, da região da América do Sul, Sumak Kausai. Quando a gente olha para esse conceito, a gente tem que pensar o que é isso para a comunidade indígena. Quais são os indígenas que adotam esse conceito? O Sumak Kausai
para a gente só entrar rapidamente no conceito do que é o sumac causai, o que é o bem viver, ele é de uma tradição indígena, né, muito vinculada aos povos quechas e aos povos aimara. E eles estão relacionados com um estilo de vida, um estado de vida que tem uma relação que a gente pode falar de tranquilidade, de bondade, de felicidade, de amor ao próximo, de comunidade. E é uma forma de viver coletivamente. Então, esse bem viver, que significa viver em comunidade, é a proposta indígena como alternativa ao desenvolvimento. Então, a gente já pega outra palavrinha, outro conceito aqui. Se o primeiro conceito é o bem viver, nós temos que colocar esse conceito dentro das regras que a gente tem de sociedade, de organização de vida. Como que a nossa sociedade se organiza aqui na Latinoamérica? Nós estamos organizados dentro de um sistema capitalista. E esse sistema capitalista, ele defende muito bem pelo bem viver, essa é a nossa luta. E ele defende o desenvolvimento. Ora, o que é esse desenvolvimento tão propalado, tão dito, tão em busca, e que o que a gente percebe é que esse desenvolvimento também acarreta e, como consequência, acaba tendo mais, prejudicando muito essas populações, a indígena e a população negra. Bom, se eu trouxe para vocês o que é o bem viver nessa concepção indígena, nós, mulheres negras e mulheres indígenas e afro-indígenas, temos que reconhecer esse conceito indígena. Essa é a nossa primeira tarefa. Nossa primeira tarefa como? Nossa primeira tarefa para termos a consciência do que é essa luta, do que significa esse conceito para o povo indígena e para não repetir as apropriações em torno dele. Porque hoje esse conceito ele está em disputa. Ele está em disputa porque, porque os interesses econômicos entram dentro desse conceito e procura trabalhar de uma forma que ele seja incorporado dentro das estratégias de comunicação das grandes corporações. Então, nós, mulheres negras, conscientes desse conceito, temos que trabalhar da seguinte forma, olhar para ele e entender. Se esse conceito, se o bem viver já estava presente na nossa sociedade latino-americana, a gente tem que entender o que ele significa para a nossa sociedade, hoje, para o tempo atual. Mas para entender o tempo atual, nós temos que voltar a algo que é uma memória da nossa região. Que memória que é essa? A memória colonial. O que a gente tem hoje em estudos que estudam essa memória, né, em termos teóricos, alguns intelectuais já começaram com isso lá no passado com a teologia da libertação, né? Os filósofos da libertação, principalmente o Dúcio e principalmente o Paulo Freire, apontava algo relacionado a esses povos que fazem parte desse processo de colonização e dando voz a esses sujeitos. Então, já temos uma questão que já nos faz pensar. Qual é a questão? Essas pessoas que estão dentro desse conceito do bem viver, que resgatam o bem viver hoje, são pessoas que foram prejudicadas dentro do processo colonial. Voltamos, então, 1492, data que nós temos de fundação, mas não vamos falar assim, né? Uma data onde houve a invasão europeia devido à expansão colonial. Os europeus chegando aqui, nesse território do outro lado do Atlântico, eles vieram com a intenção de dominar, né? A intenção deles era expandir, fazer a expansão através dos navios e colonizar. Para colonizar, você tem que dominar. E depois de dominado, você vai explorar. Então, você faz o quê? Primeiro, você escraviza os indígenas e depois você busca outros sujeitos. Você compra, né? Adquire mercadorias, pessoas negras, para chegar até aqui nesse território e comercializa esses sujeitos
e da força desse trabalho você explora, para dominar essa terra, para explorar esse trabalho, para explorar a natureza. O que significa isso em termos quando a gente estuda em termos da questão colonial? Nós podemos chamar essa perspectiva de perspectiva decolonial. Nós podemos chamar essa perspectiva de pós-colonial. E nós também podemos chamar essa perspectiva de anticolonial. O que muda nessas três formas que a gente entende como esses sujeitos que foram colonizados? Mulheres, homens, crianças, idosos, todos esses sujeitos que foram colonizados e que perderam as suas raízes de formas de se organizar na sociedade. Nós chamamos esse movimento hoje de uma luta que nós temos que travar, que é uma luta anticolonial. A perspectiva até pode nos orientar é a decolonialidade, né? Mas a gente tem que pensar que ela é anticolonial, por quê? Porque esse processo de colonização não ocorre só aqui, não ocorreu só aqui na América Latina. Ele ocorreu também nos países africanos, ele ocorreu na Índia, ocorreu, esse processo, né, de colonização, ele ocorreu em vários lugares onde o europeu, em nome dessa expansão, dominavam os territórios. Os primeiros pensadores que refletiram sobre essa colonização e colocaram o europeu no centro dessa forma de organização que teve impacto sobre a população negra, indígena ou a população local, que a gente chama de pré-intrusão, né, antes deles invadirem esses locais, esses sujeitos que fizeram, né, que usaram dessa forma colonial de domínio da população, esse sujeito ele deixou marcas que a gente chama, dentro da perspectiva da colonialidade, da decolonialidade, são as marcas que são chamadas de colonialidade. Então, nós temos aí a colonialidade do ser, do saber, do poder, outras colonialidades, colonialidade cosmogônica. E o que nos interessa aqui hoje, e que eu vou fazer o link para trabalhar com a questão da mesa, é a colonialidade de gênero, e a colonialidade de gênero numa luta onde mulheres têm que ter a voz, né? se fazer em movimento, por isso que eu trouxe a marcha também como um elemento muito fundamental para que esse diálogo se estabelece, para quebrar essa colonialidade de gênero, porque são as formas que essas mulheres vão se organizar na América Latina para romper com esse ciclo de colonização e que produz essas colonialidades. Um dos traços que nós temos presentes e visível na nossa cidade em relação a essa colonialidade de gênero, que ela é marcada, registrada através dessa violência, essa persistência da violência ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? Melhor corrigindo, é a violência doméstica, feminicídio. E quais são essas reações? As reações são as mulheres se organizando. Como? Nós hoje estamos aqui, junto com a Rede Quiloboção, da qual eu faço parte, nós estamos aqui nesse diálogo porque as mulheres do Fórum das Mulheres, né, as mulheres organizadas a partir do Fórum, elas buscam se articular para romper com esse ciclo de violência. Não só o ciclo da violência, como um outro ciclo que também está associado à questão da colonização, que é o ciclo da exclusão. Por que eu digo exclusão? Porque, Tâmara, como que está o tempo? Porque eu vou entrar um pouquinho já encerrou, mas então é importante você finalizar. Então, eu vou encerrar, porque, assim, os teóricos que a gente estuda bastante aqui na perspectiva decolonial, eles refletem muito sobre a colonização a partir de um eixo que é muito fundamental, que é a hierarquia de sujeitos através da raça, a hierarquia de sujeito focada na raça, junto com um projeto de dominação, que é o projeto moderno, né? O projeto Penso Logo Existo, e o processo europeu da forma de se organizar as ciências e de reproduzir essa ciência, esse modo de vida europeu nesse continente que a gente conhece por América Latina.
O Quijano, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala que o racismo, que o racismo é a cicatriz da colonialidade e é a mais profunda e perdurável expressão da dominação colonial imposta sobre a população do planeta durante a expansão do colonialismo. Quando ele olha para o racismo como essa cicatriz, é isso que a gente está falando em relação por que as mulheres estão organizadas. Porque as mulheres estão organizadas, porque as mulheres procuram um conceito de América Latina para mostrar como ela se organiza também, as mulheres indígenas, nessa forma de resistência. E é uma forma da gente pensar que hoje, né, se essas sequelas produzidas por esse colonialismo, né, que houve na América Latina, ele esteve presente na fundação da nossa sociedade, né, a forma de colonização e os impactos deles, as sequelas deles, ela deixa marcas de que forma? Quais são as formas que ele aparece, o racismo aparece evidente na nossa sociedade como resquício da colonialidade? No caso das mulheres, a colonialidade de gênero, mas também por nós, pela marca que ela registra, as marcas de exclusão. Exclusão porque foi um crime, a gente olha, né, a literatura que nós temos, a historiografia, a gente entende como o processo da escravidão, a gente não olha como um crime de pessoas comprando pessoas, de pessoas traficando pessoas, então foi um crime da humanidade e que os resquícios desse crime é deixar a sociedade mais vulnerável. Então, como que se fica vulnerável nesse processo? Apenas um deles que a gente pode pensar, e eu convido vocês aqui para pensar junto com a gente, e para finalizar também, é a participação no parlamento. Esse crime da escravidão, ele excluiu pessoas negras, pessoas indígenas, das instâncias de participação política e no exercício da democracia. Então, quando a gente olha para o tema chamado as minorias, né? E a gente olha, mas minoria por quê? Se nós somos a maioria da população. Minoria porque nós estamos sendo representado muito expressivamente menor do que outros segmentos da sociedade. Indígenas e negros não têm cadeira no parlamento correspondente ao número de população na sociedade. Então, nós temos aí 54% da população negra no Brasil, mas nós não temos esse correspondente na Câmara dos Deputados. Então, com isso, para concluir, essa baixa representação da gente no parlamento, que é resquício dessas formas de organização aqui na América Latina, que se conformou dentro de uma elite que se perpetua no poder durante anos, eu trago assim para a gente lembrar que para a gente, né, as nossas lutas, as lutas dos povos indígenas, dos povos negros, ela demanda esse exercício pleno dessa democracia, mas também pensar em cidadanias coletivas, né? E a gente só pode pensar nessa cidadania coletiva quando a gente entender que o bem viver é uma forma de democracia radical que vai questionar essa forma de autoritarismo que nós temos presente ainda na nossa sociedade. É isso, gente. Obrigada. Desculpe o tempo. Oi, Andréa. Desculpe o tempo. Obrigada, viu? Oi, Andréa. Tá falhando o nosso tempo, o seu tempo aí de 10 minutos ultrapassou um pouco. Você está me ouvindo? Pode. Tá falhando bastante. Já finalizei. Tá ouvindo? Então, eu queria...
Tâmara? Oi, pessoal. Aconteceu alguma coisa? Tâmara? Oi, desculpa, caiu a minha conexão. Desculpa. Ok. Então, assim, eu vou passar a palavra agora para a Estela. Muito obrigada, Andréa. Obrigada. E a gente já se fala no segundo tempo e depois das perguntas dos nossos internautas que estão acompanhando aí essa discussão. Vou passar a palavra agora para a Estela, que também é nossa anfitriã nesse debate. Estela Mares Cardoso, ela é especialista em anos iniciais de educação especial, ela é graduada em pedagogia, professora do estado de Santa Catarina, nos anos iniciais também, atuou como assessora parlamentar, também foi da Executiva Nacional do Fórum Nacional de Mulheres Negras, também da Executiva Nacional da UNegro, e hoje ela também faz parte da Coordenação Nacional da Rede Quilombação por Santa Catarina e regionalmente e nacionalmente. Vou dar a palavra à nossa querida Estela Cardoso. Muito obrigada pela sua participação. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a todas as convidadas que aceitaram essa proposta de realizar essa live junto ao Fórum de Mulheres Negras e a Quilombação. Então, a gente é muito grata, né, pela participação de cada uma de vocês, Marta, Jussara, Clátia, né. Meu nome é Estela, sou da Executiva Nacional do Fórum de Mulheres Negras e da Coordenação da Quilombação, né. Quando eu parto a minha fala um pouco a partir de um cenário que é a representação. Viemos há bom tempo com a social-democracia, um efeito que, junto com a identidade, que nós podemos falar das representações, algumas lideranças nos representando. Eu acredito que o momento atual nos diz o seguinte, que devemos mexer na ferida. O que é essa social-democracia, de fato? Já que nós deixamos aqui claro de que a democracia ela não chegou até a periferia, ela não chegou até a comunidade. Se ela não chegou até nós e até aquela pessoa, aquela empregada doméstica, aquela lavadeira, não chegou até ela, como é que nós falamos em social-democracia e de representação, já que essas pessoas não estão sendo atendidas na sua especificidade, não estão sendo ouvidas, né? Então, acredito que no momento que leva com o rompimento dessas relações de representações, dá vozes àqueles que estão à margem, nas periferias e na comunidade, pois somente elas podem falar no que sente de concreto, né? Boa parte dessas representações são de classe média negra que não dialoga mais com a periferia. Representação deve sobretudo, né, sobretudo a convivência no seu cotidiano. Então, para nós estarmos representando um grupo, nós precisamos estar em diálogo cotidiano com esse grupo. A partir do momento que nós não dialogamos, não comporta para nós, dentro dessa social-democracia, no qual o capitalismo se alimenta, né, que é de representações, a partir do momento que esse segmento está representado, esse grupo está representado, está pronto. Não. Isso não dá mais conta, não tem mais possibilidade de nós concordar, de termos representações, representantes. Temos que dar espaço e abertura para uma nova discussão e dizer assim, independente de ser esquerda ou direita, ambos não cabem, não dão conta das nossas demandas enquanto mulheres negras, juventude negras, indígenas, né? Não dão conta. Então, para isso, nós precisamos debater de forma mais profunda, né? Mais profunda essas representações. Somos 52% da população eleitoral.
né, nós mulheres, podemos afirmar que 30% são de mulheres negras. Então, não podemos ficar na espera pelas cotas raciais ou de mulheres para nos sentirmos representadas. Precisamos falar com os nossos pares que queremos ocupar nosso lugar. Qualquer uma de nós pode se colocar nesse lugar, rompendo com a meritocracia, uma visão que só aqueles que merecem e têm mérito pode chegar àquele lugar. São inúmeras situações em que nos colocamos, e sempre à margem da periferia. Então, precisamos romper com essa questão, não somente da nossa representação através das cotas, é uma visão do capital, que os grupos se reúnem, a gente tem dentro do próprio parlamento, né, o grupo rural, da agricultura, o grupo de mulheres, o grupo... Não. Então, nós temos que também nos fortalecer, e para isso, para nós nos fortalecer, a gente precisa romper com essas representações. E precisamos ampliar e mexer nas feridas, né? Isso porque, quando nós trabalhamos com representações, nós estamos dizendo que aquele ou aquela vai estar lá nos representando, mas isso não dá conta das nossas necessidades, das nossas demandas, da especificidade. Então, é importante que sejamos impulsionador para que a juventude, para que essas mulheres, para que esses homens possam estar inseridos num cenário mais correto, né? Então, quando a gente afirma a democracia não chegou na periferia, é porque ela não chegou. E aí tá os dados que estão colocados na educação, na saúde, né? A pandemia, por exemplo, veio só tirar a roupagem daquilo da social-democracia, que todos convivem bem, todos têm os mesmos direitos. Não, ela veio mostrar, então ela mostrou claramente que ela iniciou primeiramente pela classe média, que é essa classe média que viajava, que passeava. A partir do momento, como a Kátia se referiu, aquela empregada doméstica que se contaminou e morreu, ela se contaminou e morreu porque ela teve que trabalhar, ela teve que ir trabalhar, e a sua patroa, portadora do vírus do Covid, acabou passando para a sua empregada doméstica, que acabou falecendo. Quais as consequências dessa mãe que faleceu? A partir do momento, é uma família que fica órfã de uma mãe, né? Então, a gente tem que pensar nas consequências, né? E até que ponto o meu egoísmo de querer viver, querer falar, é uma gripezinha, nós podemos dizer que a gripezinha se tornou uma hegemonia, né? Ou podemos dizer que ela criou uma possibilidade de dizer o seguinte: podemos brincar com essa pandemia. E 1 milhão de mortos, 100 milhões de mortos, quer dizer, 101 milhões de mortos, né? Quer dizer que a nossa vida se importa. Se não se importa para aqueles que consideram que ela não tem um caráter de preocupação, ela mostra, e que a Kátia falou muito bem também, e a Andréia também se referiu, assim, o capital ele se alimenta das divisões entre de nossos grupos, se alimenta das divergências entre nós, se alimenta das nossas brigas identitárias, e enquanto ele se fortalece, nós vamos nos dividindo. Daí é necessário que nós possamos refletir um pouco mais sobre como nós podemos nos unir enquanto mulheres, enquanto jovens, para romper com esse processo de meritocracia, para romper com esse processo de cotas e de representações. A pandemia, os trabalhadores, as mulheres negras,
estão no trabalho, no seu cotidiano, né? Nada mudou para elas, entretanto, ela tem que cuidar dessa família. Como cuidar da sua família a partir do momento que ela precisa ir trabalhar, né? Essas crianças, muitas dessas famílias dividem somente 2 cômodos, 1 cômodo. Como trabalhar com a parte, com a orientação de lavar a mão, de não cuidar com o compartilhamento das coisas, cuidar com o uso da máscara, se essa mãe não está ali para orientar. E, ao mesmo tempo, essa mãe é obrigada a trabalhar e ela acaba tendo que ir trabalhar com risco de, no meio dessa trajetória, ser contaminada. E, além disso, né, a partir do momento que muitos de nós temos, muitas têm se recuperado, mas algumas pessoas, como está aí, 101 milhões de mortos, quer dizer o seguinte, a maioria tem morrido, e quem tem morrido é a classe pobre e negra, e indígena. Podemos também afirmar que o sistema carcerário tem sido o genocídio junto ao coronavírus, porque o sistema carcerário ele não garantiu, e não temos certeza que, nas condições que o sistema do Brasil carcerário está atualmente, ele não nos garante que essas pessoas vão ser atendidas. Então, se nós temos 101 milhões de pessoas mortas, podemos dizer que serão milhões de pessoas mortas através do sistema carcerário, né? Para finalizar, dizer que essa pandemia vem nos dar um norte para o Brasil, novos hábitos, novos costumes, e outra forma de enxergar esse Brasil, ela deu esse norte para nós, enxergar como esse Brasil funciona, como funciona a atual, entre aspas, democracia social, né? E que ela não existe distribuição de renda, não existe educação, saúde para todos. Ele é um Estado desigual. Muito obrigada. Agradeço, Estela, a sua participação. Agora a gente vai entrar na segunda etapa da nossa live, que é com a participação do público que está nos assistindo. Então, por favor, quem quiser colocar suas perguntas para as nossas companheiras, fiquem à vontade. E aí, eu acho que é legal, exatamente, a gente juntar todo mundo aqui na tela e complementar, enquanto as perguntas não aparecem, mas a gente poder complementar um pouco mais as nossas falas aí, porque, assim, eu acho que a gente conseguiu abranger aí diversos aspectos dessa questão da exclusão, da precarização, a partir de um processo histórico que vem desde da colonização do Brasil, do processo de colonização da própria América Latina, América do Sul, né, como a população nativa, indígena e africana, que são as nossas raízes ancestrais, vêm lutando e sobrevivendo a vários processos de extermínio, e também desse processo aí que a gente vem de colonização, que contemplou o que a gente vive hoje, esse cenário, esse sistema que a gente vive hoje, que é o capitalismo, e que avançou no sentido de uma construção de uma economia ainda mais devastadora, que é o sistema neoliberal, e que a gente entrou numa crise que não tem dimensões, não temos ainda dimensões dessa crise, mas aí estamos sobrevivendo diante de ausência de políticas, diante de falta de espaço de participação política, né? Então, é muito importante, as nossas falas são muito importantes. É muito importante esse trabalho de solidariedade que se dá a partir das bases dos territórios, e é muito importante também
essa participação política que se dá e desse empoderamento, desse fortalecimento que se dá das mulheres negras a partir dos movimentos sociais, isso é riquíssimo para a gente tem aprendido muito, né, com as companheiras e num processo de construção coletiva que não é fácil, que é muito doloroso também, mas, assim, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho mais aí, e, assim, vocês trouxeram também um pouco, assim, de perspectivas também de possibilidades de construção, principalmente pautando a nossa ancestralidade, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais também, assim, dessa participação de vocês com as instituições que vocês representam, e também, eu acho que é um pouco isso, trazer um pouco essa participação de vocês a partir das instituições que vocês representam, dos movimentos sociais, quais foram as vitórias, as conquistas, quais são os limites dessa participação, e quais são os desafios que a gente vislumbra aí diante de um cenário que a gente tem visto aí com pessimismo, não tem como não lidar com essa realidade hoje. Aí escolham quem quer falar, assim, não, acho que não tem uma ordem. Alguém que queira complementar a fala? Já que não tem uma ordem, eu vou falar aqui um pouquinho, porque provavelmente vou deixá-las antes do final. Primeiro, eu acho importante agradecer muito a participação das pessoas, né? Mesmo que não sejam com perguntas, mas que sejam com manifestações, isso é bastante importante. Dizer também que a pandemia trouxe para nós, população preta, o que a gente já vem fazendo, sempre fizemos, né? De África para cá, de porões de navios para cá, para a nossa ancestralidade, que é a nossa solidariedade uma com as outras. Ninguém nunca precisou falar para a gente que uma sobe e puxa a outra, porque a gente sempre foi assim. As nossas famílias, elas são famílias extensivas. Quem de nós não teve uma tia, uma avó, que não foi sanguínea, mas que foram familiares que a gente foi conquistando ao longo da nossa vida. E por que ao longo da nossa vida? Porque os nossos pais, principalmente as nossas mães, precisaram desde sempre muito cedo trabalharem. Desde muito cedo, nós ou fomos criados por tias e por vós, ou as nossas mães criaram outras pessoas de outras mulheres por conta dessa vida louca, né? Então, a nossa família sempre foi uma família muito extensa. A gente sempre morou em áreas muito populares, ou periferias, ou quilombo, ou favelas. Essa é a nossa história. E a gente tem essa relação de família, né? Então, aquela mulher que a gente nunca viu, mas que tornou a nossa tia, tornou a nossa avó, a nossa mais velha. E eu acho que isso tem muito a ver, acho que a Martinha vai poder falar muito sobre isso, tem muito a ver com o terreiro, né? Para quem, e aí eu digo o seguinte, independente da gente ser uma pessoa de terreiro ou não, todas nós temos ancestralidade no terreiro, e isso essas mulheres mostraram para a gente. E todas nós que já visitamos terreiro, que não, mesmo não sendo uma pessoa de terreiro, né? Mas como mulher preta, não tem como a gente negar a nossa ancestralidade. Eu tenho dito, às vezes, para algumas mulheres, companheiras evangélicas, ou companheiras que professam outra fé, que falam assim, olha, você querer ou não acreditar na nossa ancestralidade é um problema seu e a gente respeita. Mas dizer que não existe, nenhuma de nós, pretas, podemos fazer isso, porque a nossa história nos referenda. Então, eu digo isso para falar dessa solidariedade que foi nesse momento tão difícil, né? Todas nós falamos, de uma certa forma, sobre essa questão. Nós pulamos na frente. Quando veio a pandemia, nós pulamos na frente, porque era pela nossa vida e pela vida das pessoas que estavam em torno da gente, pela vida das pessoas que a gente ama. Mais uma vez, a população negra disse que veio
mais uma vez, a gente juntou o pouco que a gente tinha para ajudar quem tinha bem menos que a gente. Isso fortalece muito a nossa luta. Foi com medo que a gente foi para frente, foi com medo, com muito medo. Santa Catarina está vivendo, a gente viveu aqui no Rio de Janeiro, né? Foi com muito medo. Agora, nós estávamos nós por nós. E isso nos dá força. Eu acho que quando a Estela e a Martinha falaram um pouco mais dessa ancestralidade, né, da onde que a gente busca essas forças, e a nossa volta, quantas vezes eu vim lá do fronte, né, da distribuição da cesta básica, né, quantas vezes eu vim e chegava em casa acabada, vontade de chorar, porque não era só a cesta básica, a gente estava escarnado para a gente a miserabilidade que o povo preto está entregue, né? E isso tem muito a ver com a questão política, só tem, com todas as perdas que a gente vem tendo de avanço, né? E em dado momento a gente vai falar de uma coisa chamada assistência, que se tivesse funcionando, né, se a assistência social não tivesse sido toda desconstruída do governo Temer para cá, né, talvez a gente teria um outro momento em relação a essa pandemia. Então, eu termino dizendo para vocês que não tem data para acabar, embora nós já estejamos jogada, né? Nós já estejamos entregue à vulnerabilização, porque a gente logo teve que voltar, mas não tem data para acabar e não tem data para a gente terminar a nossa luta. Mas para quem está nos ouvindo hoje, precisa entender que o povo negro somos nós por nós. Isso porque a gente ainda não falou com o que esse governo traz, que é esse fortalecimento do racismo, que faz com que um agente de política pública, de política de segurança pública, pise em cima do pescoço de uma mulher, pise em cima do pescoço de um jovem. Isso porque a gente ainda não falou que um jovem vai a um shopping no Rio de Janeiro e sofre uma violência de quem deveria protegê-lo. Isso porque a gente ainda não falou dessas questões que estão vindo juntas. Estão vindo junto, o fortalecimento do racismo, né? Na verdade, o que os racistas têm passado é que tudo pode. Só que a gente vai dizer que tudo pode não. E a gente vai estar aqui... Eu acho que ela caiu a conexão dela, né? Então, a gente tem mais, assim, está programado para terminar a live às 8h30. A gente tem ainda alguns minutos, pode ser que a gente exceda um pouquinho mais. Temos a... Oi, Cláudia, você voltou, né? Alô? Então, aí, vou ler a pergunta da Liliane Santos. Estamos próximos de uma eleição importantíssima. Fortalecer as mulheres pretas na política é nosso objetivo. Como vocês veem esse cenário em termos de pandemia? Aí, assim, vou pedir que, se vocês puderem falar cada uma 1 minuto, quem quiser falar, 1 ou 2 minutos, para a gente encerrar, e já encerrar também, já fazer as nossas despedidas e concluir aí, encerrar a nossa live de hoje. Agradecer mais uma vez aí a participação de todos vocês. Liga seu microfone, Marta. Marta, seu microfone. A gente não está te ouvindo. Voltei. Dá uma olhadinha no seu microfone, Marta. Se você quiser falar, Andréa, enquanto isso. Posso falar, sim. Posso falar e já posso fazer a despedida. Agradeço o espaço. Agradeço também, com todo o respeito, a entidade que me convidou para fazer parte, e eu faço parte. Eu venho de A Luta, não diretamente do movimento negro, eu venho do movimento de mulheres. Eu militei durante acho que quase uns 20 anos dentro da União Brasileira de Mulheres. A Marta descobriu hoje que também dialoga com o pessoal da UBM. Eu venho para essa instituição, da qual fiz a coordenação nacional da entidade durante 4 anos, né? Então, como essa trajetória minha, ela é construída dentro do movimento de mulheres, né, junto com a luta das mulheres,
e eu sempre fui uma jornalista voltada para trabalhar com a luta sindical e com as organizações, o que eu falo, já para responder essa nossa colega, né, que está aí questionando como que a gente faz para fortalecer as campanhas de mulheres. A primeira preocupação que nós temos, e isso eu falo em termos de participação, como a Tâmara colocou, eu venho do interior de São Paulo e vou fazer a universidade pública na Universidade Federal do Paraná. E fico por lá 20 anos. E nesses 20 anos que eu fiquei lá, essas foram as minhas articulações políticas, né? O movimento de mulheres, e do qual eu cheguei a ser conselheira municipal do direito das mulheres. Quando a gente fala como que a gente pode fortalecer as campanhas das mulheres, nós temos que ter uma primeira preocupação, principalmente quem vem de movimento ou que está inserida dentro do movimento de mulheres. Que mulheres que nós queremos que nos representam. E isso não é só no parlamento, gente. Isso é em todos os espaços. Que mulher que você quer que te representa no Conselho das Mulheres? Que mulher que você quer que te representa no Conselho da Saúde? Que mulher que você quer que representa na prefeitura? Que mulher que você quer que te representa no parlamento, no Senado e assim por diante? Porque não basta ser mulher. É preciso que ela esteja comprometida com as pautas que transformem a sociedade, com as pautas que transformem as vidas das mulheres, com as pautas que são caras para as mulheres, por exemplo, saúde, educação, segurança pública e trabalho. Então, a gente tem que pensar, qual é essa mulher? Essa mulher é da luta? Essa mulher eu a conheço? Eu voto em mulher? A gente tem que começar a trazer esses questionamentos para os processos de eleição. Para as eleições que nós temos agora, nós vamos ter as eleições municipais, mas daqui 2 anos nós temos a eleição federal, né? Então, a gente tem que pensar, eu tenho essa candidata que me representa? Eu vou fortalecer essa mulher que me representa? Com isso, eu concluo assim, a gente observar quem são as nossas candidatas, quais são essas candidatas, que luta, que pautas que elas estão colocando ou elevando e que nos contemple. Para terminar também, agradeço aqui o convite. Hoje faço parte da Rede Quilombação. Tenho gostado muito, né, de participar através da rede, encampando as ações, né, e o grupo de pesquisa do professor que coordena a rede. Então, agradeço muito esse espaço e quero deixar aqui só uma observação que a gente precisa entender, né? Como eu fiz uma fala voltada para os meus estudos, eu não falei o que eu pesquisava, né? Eu pesquiso o pensamento produzidos por essas mulheres na América Latina e como esse pensamento produzido por essas mulheres aparece no cinema, aparece no audiovisual. Então, eu peço desculpas se há alguns equívocos em relação aos conceitos, porque a fala é muito curta. Então, ela deixa margem para algumas questões, algum conceito que não deu para a gente colocar de forma mais ampliada, tá? Mas, assim, a gente tem que pensar que na América Latina, um dos conceitos que a gente tem que trabalhar é pensar a colonialidade de gênero, nós, mulheres. É isso, porque senão vai ficar algo muito distorcido em função do tempo, tá bom, Tâmara? Muito obrigada pela mediação. Obrigada, André, sempre dando aula para nós. Pode dizer. Eu quero pedir licença à ancestralidade, né? Bênção aos mais velhos e aos mais novos, agradecer a Cláudia, a Jussara, a Andréia, a Tâmara, a Estela, reforçar essa parceria entre o Fórum Nacional de Mulheres Negras e a Quilombação. Deu certo, espero que sejam outras experiências para a gente articular e fortalecer as mulheres. É necessário que a gente possa nos politizarmos. E por que eu digo isso? Porque nós precisamos descolonizar. Como é que a gente percebe que o processo de colonização está em curso? A gente percebe que o racismo é tão cruel que faz com que a nossa população negra desconheça o nosso protagonismo, renegue. Então, a gente tem aí a teoria da negação, nós estamos aí com a volta às aulas, são nossos filhos que vão estar na linha de frente, né?
a falta do teste, quem é que está tendo teste ao Covid, quem é que está, quem vai ter acesso, né? A questão das vacinas. Estamos numa disputa da nova ordem mundial, disputa essa vista pela comunicação, pela grande tecnologia. Nós estamos na frente aí também na questão do fake news. Muito do nosso povo está caindo na conversa dos Florotina da vida. Então, é necessário que a gente saiba o que é que nós estamos lendo, da importância, né, dessas lives, desses encontros, para que a gente possa politizar e repassar informações para o nosso povo que está no gueto, na favela, no processo de exclusão. Exclusão esse, né, que está passando por esse processo neoliberal, o avanço do capital, a LGBTfobia, o racismo estruturante estruturador. E a gente precisa, está em curso pautas como a questão da suspensão da ação de despejo que a Jussara tão trouxe aqui nas ocupações, a desmilitarização, a entrada no braço militar, o braço do Estado que está nas nossas comunidades, nos matando, nos tirando nossa identidade. E a forma de preservar a nossa identidade é preservando nosso legado, é a nossa identidade preta, é a nossa ancestralidade, é o nosso axé. E aí a gente precisa defender a democracia, mesmo a democracia brasileira sendo fracionada, uma democracia reduzida, mas a gente precisa avançar nesse campo de esquerda e nesse campo do Estado Democrático de Direito. E aí eu digo a vocês o seguinte: Odô, axé Odô, axé Odô, axé Ô, isso é, para te levar no Ilê, para te lembrar do Badauê, para te lembrar de lá, isso é, para te levar no meu terreiro, para te levar no candomblé, para te levar no altar, isso é, para te levar na fé, pois Deus é brasileiro. Muito obrigado, axé. Ilumina, iluminar, a estrada que vem a cota, é uma lebe, quem tem santo é que entende, quanto mais para quem tem alguma missão em paz, quanto mais para quem tem ideais e orixás, joga as armas para lá, joga as armas para lá, joga as armas para lá, faz a festa, joga as armas para lá, joga as armas para lá. Faz o samba, joga as armas para lá, joga as armas para lá. Joga as armas para lá, traz a orquestra e faz a festa. Nós somos povo de paz. Nós somos um povo que resistimos aos tumbeiros, resistimos às revoltas, aos malês, às irmandades, revolta dos búzios, e nós vamos fazer esse enfrentamento nesse processo. Porque quem traz no sangue a força e a raça de Dandara, de Zumbi... É da Daniela Mercury, essa música. Como é que se diz? Quem traz todo o processo no sangue, do processo civilizatório, do panafricanismo e afrocentrado, vai poder unir forças para que a gente possa vencer esse processo unificadas na luta. Então, eu agradeço a nossa ancestralidade, né? Mês de agosto é mês de nosso Pai Exu, o que vai abrir nossos caminhos, comunicação, e o nosso Omolu, nosso Pai Omolu, para trazer saúde para o nosso povo. Um abraço no coração, e é dessa forma, dando resposta nas urnas, empretecendo a política, nos politizando, que a gente vai dar resposta, mesmo de pandemia, nós sabemos nos reinventar, porque a gente aprendeu a transformar a dor na luta. Muito axé, muita força. Muito obrigada. Muito axé, Mata. Muito obrigada. Jussara ou Estela, querem encerrar? Posso falar? Suas falas? Respondendo à pergunta da Liliane, como que seria o cenário, né, sobre as mulheres negras. Como eu já tinha citado na candidata que eu vou apoiar, mulher negra, é uma mulher de ação, uma mulher que vem dos conselhos que a gente participa aqui em Santa Catarina como movimento negro,
já é uma mulher preparada, é uma assistente social, sabe? Então, sobre o cenário, a gente tem que estar indo através como está indo sendo feita essas atividades online, essas atividades que estamos participando, e aos poucos ir conversando, porque, como eu citei, sobre a saúde da mulher negra, para estar indo casa a casa, como a gente fazia antes, é mais difícil, né? O financeiro é mais difícil para a mulher negra. Então, as candidatas negras, as pretas, como ela falou, têm que se unir, uma dar a mão para a outra, porque eu sei que são vários partidos, são pessoas diferentes, mas são as pessoas de movimento de luta, que lutam pelos nossos direitos, né? Que vêm de conselhos, que já tiraram as nossas políticas públicas, já lutaram pela violência do jovem, violência da mulher, então estão muito preparadas, e também estão preparadas hoje, psicologicamente, porque antigamente era mais difícil, o psicológico, né? A gente fala da nossa mente, tem que estar preparada para enfrentar essa pandemia, esse racismo que está aí na nossa luta, porque vão sentar o pau nas nossas mulheres negras, com certeza vão querer tirar elas, mas nós estamos unidas, de mão dada, feita corrente, para que elas não desistam, que nossos ancestrais estejam sempre conosco, que os nossos paizinhos não nos abandonem, nossos avós vão estar ali rezando, orando, seja o que for, para as mulheres negras não desistir. Agradeço por essa live, agradeço por essas mulheres maravilhosas que estão aqui com a gente, agradeço, Tâmara, por essa sua paciência maravilhosa que você tem de aguentar aqui as Iansãs. Eu e Martinha, até falei para ela do meu copo rosa, o copo rosa dela lá. Então, o que eu quero é dessas mulheres que elas lutem e busquem alternativas, essas mulheres negras que vão estar se elegendo, busquem alternativas sociais, políticas ao combate ao racismo, preconceito, discriminação racial, né? Como a Marta também falou, LGBT, né? Que são nossos irmãos. Esses dias eu fiz uma live também falando sobre o racismo na live da Parada, onde que a gente também tem participação aqui em Santa Catarina, Florianópolis. A gente sempre está sentando, conversando. Então, eu quero que essas mulheres busquem a justiça social, né? E todos, e distantamente, a intensificação e a formulação de diagnóstico, né, e proposta de superação do racismo, ações comunitárias e articulações, e que sempre venham movimentando os conselhos, e social civil, formulação política e promoção, voltamos à promoção da igualdade racial, não deixamos morrer, porque o que esse presidente está aí, ele quer que a gente morra, e a gente vai lutar por nossas vidas, porque as nossas vidas importam. Então, uma boa noite para todas vocês, peço a benção a todas vocês, peço a benção aos mais velhos, aos mais novos, um abraço a todo o pessoal da Quilombação, um abraço ao pessoal da Negro, Liliane, obrigado pela pergunta, e o pessoal do hip hop, as mulheres do hip hop, com certeza, axé, axé. Então, Tâmara, primeiramente é com muita emoção que a gente chega, né, no final dessa live, dizer o quanto tem um significado pessoal para mim, muito pessoal, dizer que depois de 3 anos de afastamento, não da base, mas desse cenário mais político, me colocar, me expor, está sendo uma experiência, como posso dizer, nova, né? Mas não podemos deixar de maneira alguma de que apoiar, não somente, André falou, quem são nossos representantes? Então, essas representações, elas têm, na verdade, ela tem que ter o nosso comprometimento com as nossas lutas e nossas bandeiras. Então, esse é o principal ideal para nós, o nosso principal objetivo, é o comprometimento, né? Em segundo momento, está relacionado à pandemia, né?
então, que me traz preocupação. Então, se junto com a pandemia, nós vemos a precarização na educação, né? Não vem dizer para nós que todos os nossos alunos estão tendo aula à distância, que todos os alunos estão acompanhando, isso tudo é uma mentira, né? Nem os professores estavam preparados para esse momento, foram forçados na marra, né? Imagina uma situação de risco, a Jussara tendo que dar oficina, dar aula presencial, né? Então, é muito perigoso tudo isso. E não é pensado para o lado dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Os trabalhadores da educação, que também, junto com o pessoal da saúde, vem se expondo também, né? Quero agradecer a presença de todas e dizer que foi muito importante a participação de todos. Obrigado, Tâmara, obrigada, Eliane, obrigada a Tatiana, que ajudou nos a articular. Agradecer a todas essas pessoas que não estão aqui, mas estão nos bastidores apoiando essa live. Muito obrigada. Em nome do Fórum Nacional de Mulheres Negras e da Rede Quilombação. E obrigada também a todos que assistiram a live. Com certeza. Muito obrigada também. Ficaram conosco até agora, né? Obrigada. Compartilhou e está aqui nos seguindo. Valeu, gente. Ó. Um abraço negro, um sorriso negro, traz felicidade. Felicidade. Fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Nós somos a raiz da liberdade. Muito obrigada, Estela. Muito obrigado, Tâmara, Cláudia, Andréia, né, Jussara, Quilombação, essa parceria junto com o Fórum, que sigamos juntas. Né? Muito bonito. E quem ficou conosco até agora, né? Trazendo a força, a energia, o axé. Muito obrigada. Obrigada, Quilombação. Obrigada, valeu, Quilombação. Valeu, hip hop. Jussara trouxe hip hop. Eita, coisa linda. Jussara, valeu.